O Senhor Jesus disse certa vez que aonde estiver o seu tesouro, também aí está o seu coração. Ou seja, aquilo que é importante para você, aquilo que é valor para você, aquilo que você considera imprescindível para você, ali está o seu coração. Você coloca o seu coração no seu tesouro. Por exemplo, eu sei que você que quer um casamento restaurado e feliz, isso é um tesouro para você. Você que quer ver sua família vivendo unida, em harmonia, sem confusão, isto é um tesouro para você. Você que quer ver sua saúde restaurada, você que porventura se encontra debilitado por algum problema de saúde, ou alguém bem próximo de você, bem querido de você está doente, a saúde, a restauração, a cura é um tesouro para você. O seu ministério frutífero é um tesouro para você. A felicidade, a prosperidade de Deus é aquela que nos traz paz, aquela que nos dá a dignidade de vida sem nos acrescentar dor. Isso é um tesouro para você. Mas muitas vezes esses tesouros não estão em nossas mãos, estão retidos às vezes nas mãos do inimigo, e nós precisamos tomar um posicionamento, uma atitude para trazer esses tesouros para a nossa vida. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 45, verso 2 e 3 assim: e eu irei na sua frente, e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, e quebrarei as suas trancas de ferro, e eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Uou! Por que Deus está falando aqui que Ele vai na sua frente, vai aplanar o seu caminho, vai arrebentar os portões de bronze, vai quebrar os ferrolhos de ferro? Porque tem coisas trancadas, escondidas, mantidas no lugar que não está ainda nas suas mãos, na sua disposição. E Deus diz: eu vou trazer para vocês esses tesouros escondidos. O Senhor Jesus disse que o diabo guarda bem armado tudo aquilo que ele confia. O diabo tem prendido coisas que não pertencem a ele, pertencem a nós, mas tem segurado com confiança que essas coisas não vão sair das mãos dele. Mas o Senhor Jesus continua dizendo, né, ali fala: o valente bem armado guarda tudo que tem com confiança. Está falando sobre o diabo. Mas sobrevindo o mais valente do que ele. Quem é o mais valente? Jesus. Toma a sua armadura de confiança, ou seja, quebra os portões de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro e tira das mãos do inimigo aquilo que não é do inimigo, aquilo que pertence a você, pertence a nós. Bênçãos escondidas, tesouros escondidos. E nós como igreja precisamos nos posicionar quanto a isso. E eu quero hoje, queridos, passar para vocês passos de fé para você resgatar, tomar posse dos seus tesouros, da sua restauração, da restauração da sua família, da restauração da sua saúde, da sua prosperidade financeira, da sua vida de felicidade nos caminhos do Senhor, do seu ministério frutífero, de você andar sobre essa terra em paz, acreditando que você está servindo a um Deus vivo, verdadeiro, que cuida de você, que guarda você e que direciona você nos retos caminhos. Uau!
Eu quero compartilhar com vocês sobre isso hoje. E o texto que eu vou ler com vocês vai aparecer, mas eu só vou comentar. É o texto de Josué capítulo 6. Em Josué capítulo 6, fala de quando Deus entregou nas mãos de Josué Jericó e tudo que ela tinha. Jericó simboliza para nós um impedimento, ou seja, algo que estava atrapalhando o povo de conquistar as promessas de Deus. Jericó estava no caminho, tentando atrapalhar. Então Jericó era algo que estava atrapalhando. Mas Jericó também significa outra coisa, porque em Jericó havia tesouros escondidos. Havia coisas importantes em Jericó que não pertencia a Jericó. E havia coisas em Jericó que também deveriam serem destruídas. E no texto de Josué capítulo 6, lá no versículo 18, coloca o versículo 18 para mim, queridos. Lá no versículo 18, 19, Deus começa a mostrar, fala assim, mas quanto a vós, guardai-vos do anátema. Anátema é amaldiçoado, para que depois de o ter desfeito tal, não tomeis dele coisa algumas, e não façais anátema o arraial de Israel e o perturbeis. Versículo 19. Contudo, olha só, contudo, toda a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Tem três coisas ali, tinham três coisas na cidade de Jericó que devia ser dado um posicionamento. A primeira coisa era Raabe. Interessante. Raabe era uma prostituta, uma mulher que estava vivendo uma vida de pecado. Mas Raabe tomou um posicionamento. Quando os espias que foram enviados por Josué para espiar a terra, ou para espiar como que era a cidade de Jericó, Raabe acolheu esses espias quando eles foram descobertos. Ela escondeu eles, protegeu eles, e ela disse assim para os espias: eu sei que essa cidade vai ser entregue nas mãos dos filhos de Deus. Eu sei que não tem como reverter isso, mas eu peço uma coisa para vocês: quando isso acontecer, proteja a minha vida, guarda a minha família. E é interessante que os espias disseram assim para Raabe: olha, isso realmente vai acontecer. O Senhor nos entregou nas mãos a cidade de Jericó, não vai sobrar nada aqui. Mas saiba de uma coisa: você vai colocar um fio vermelho na janela da sua casa, e quando o juízo de Deus vier sobre essa cidade, Ele vai respeitar o cordão vermelho pendurado na sua janela. Raabe simboliza aquela pessoa que vivia uma vida de pecado, mas quando encontrou Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados e tem uma nova vida. O sangue escarlate, o fio vermelho protegeu Raabe. O sangue de Jesus vai também proteger a sua vida. Uau! Amado, a destruição era iminente, mas o cordão vermelho estava lá. Aleluia. Então Raabe simboliza pessoas preciosas para nós, que ainda não se converteram, mas irão se converter. E cabe a nós, que já temos sobre a nossa vida a graça e a proteção do Senhor, a cobertura do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, levar o evangelho da salvação para essas pessoas, porque elas são tesouros para Deus. Aqueles seus amados, amigos, pessoas perto de você, que você ama tanto, são tesouros para Deus. A segunda coisa que deveriam ser tomado de Jericó, que não pertencia a Jericó, aí fala: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Ou seja, tinha coisas preciosas, tesouros preciosos.
prata e ouro que estava nas mãos do inimigo, que não pertenciam ao inimigo, pertence a Deus. Amados, as pessoas ficam pensando assim: prosperidade é algo que traz problema para as pessoas. Traz sim, se a pessoa não tiver o coração em Deus. Se a pessoa não entendeu o propósito da prosperidade. Nós precisamos entender o propósito das coisas, querido. Ou seja, por que aquela coisa foi feita? Qual o propósito da construção daquele algo? E tudo que é usado fora de propósito acaba sendo amaldiçoado. Tudo que você usa fora do propósito acaba sendo amaldiçoado, sendo abusado até. Exemplo que você quer ver um exemplo? Quem aqui tem faca de manteiga em casa? Faca de passar manteiga no pão. Quem aqui já pegou a faca de passar manteiga no pão para apertar um parafuso? Você abusou da faca. Isso foi um abuso, porque você usou a faca fora do propósito que ela foi criada. E ao usar algo fora do propósito pelo qual foi criado, você abusou daquilo. Ou seja, você usou aquilo de maneira errada. Por isso que Deus quer trazer a restauração do seu casamento para dentro da palavra de Deus, para você fazer do seu casamento uma coisa certa. Por isso que Deus quer restaurar a sua vida, para que a sua vida seja usada para Deus de forma certa. Não haja abuso, não haja uso fora do propósito. Então Deus fala: minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, isso é consagrado para mim, isso vai ser usado para a glória de Deus. Isso são recursos que vão vir para a obra de Deus. Amados queridos, Deus vai trazer recursos para a obra dele, e vai usar a igreja, vocês, prosperando vocês, para que através de vocês a obra de Deus seja financiada na terra. O ouro e a prata não tinha que ficar em Jericó, tinha que ficar na mão do povo de Deus, para que o povo de Deus entrasse na terra prometida e tivesse recursos. Agora tinha uma coisa interessante. Tinha coisa que era anátema, que tinha que ser queimado. Tinha coisa que precisava ser queimado. Não traga para a sua vida coisas que vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Não traga para a sua vida coisas que vai prejudicar você na sua trajetória espiritual. Tudo que atrapalha o seu relacionamento com Deus, tudo que tira a sua paz interior, tudo aquilo que vai trazer confusão para o seu casamento, tudo aquilo que vai, é anátema, amaldiçoado. Queima, Jesus. Queima, ou seja, lança fora aquilo que não é de Deus. Então essas três coisas são observações que estou fazendo, para que você seja uma pessoa abençoada e os tesouros escondidos venham para a sua vida. Mas aí, amado, e é esse ponto que eu quero chegar com vocês, Josué, para tomar de Jericó os tesouros escondidos, para tirar Jericó dos caminhos dos filhos de Israel, para que eles pudessem ter livre acesso à terra prometida, ele deu alguns passos importantes. É interessante isso. Deus orientou Josué assim: você, Josué, vai fazer algo estranho. Deus deu a Josué uma estratégia nada ortodoxa, nada comum, estranha. Ele disse: você vai rodear a cidade de Jericó 7 dias, e no 7º dia 7 vezes. E eu entendo, queridos, que essas voltas são ensinamentos espirituais para nós tomarmos posse dos nossos tesouros escondidos. Então cada volta representa para nós uma revelação de Deus para a nossa vida. A primeira volta, eu acredito que Deus está falando sobre visão espiritual. Para tomar tesouros escondidos, nós precisamos ter uma visão espiritual. Certa vez o profeta
Eliseu, que estava fugindo de um exército que o perseguia, ficou numa cidade bem pequenininha, uma cidade chamada Dotã. E o inimigo, sabendo que Eliseu estava ali, cercou aquela cidade. Quando o moço de Eliseu viu que a cidade estava cercada, ficou apavorado e foi até Eliseu e falou: Eliseu, cercaram a cidade, eles vão nos matar. Eliseu vira para o seu moço e disse: não se preocupe, mais são os que estão conosco dos que estão com eles, mais numerosos são os que estão conosco, ou seja, o nosso exército é maior do que o exército deles. Aí o cara pirou, né? O moço pirou: mas como assim, só está nós dois aqui? Aí Eliseu ora, e quando Eliseu fala assim: Deus, eu oro agora para que o Senhor abre os olhos desse incrédulo, desse que não consegue ver as coisas espirituais. Abre os olhos dele para que ele possa ver o mundo espiritual. E Eliseu orou naquele momento. Quando ele orou, os céus se abriram e o moço viu carruagem de fogo, um exército celestial em cima de onde eles estavam. E amado, queridos, e quando Eliseu orou, o exército do Senhor desceu e cegou todo o exército do inimigo. Aí vem uma coisa muito importante sobre visão espiritual. Você precisa entender o mundo espiritual. Sabe, quando você nasceu, entenda isso. Você tem o seu nascimento, a sua trajetória de vida até a sua morte. Isto é a sua vida natural. Ninguém consegue fugir disso. É a sua vida natural. Só que nessa trajetória da sua vida natural, um ponto dela, num determinado ponto dessa sua história, você entregou sua vida para Jesus. Você entendeu o Evangelho, se converteu ao Evangelho, e a Bíblia fala que você nasceu de novo. Até aqui, até esse ponto, nós estávamos mortos em delitos e pecados, assim diz a Bíblia. O seu espírito estava mortificado, porque você ainda não tinha ainda tido a revelação de quem é Jesus. Mas nesse ponto aqui você nasceu de novo. Nesse ponto aqui você aceitou Jesus. Nesse ponto aqui a sua vida espiritual ficou latente. Aí nesse ponto aqui do seu novo nascimento tem uma linha de vida espiritual, só que ela não termina, ela é eterna. Quando nós temos visão do mundo espiritual, nós percebemos os tesouros que pertencem a nós, que estão nas regiões celestiais e que nós temos que trazer para a nossa existência. O apóstolo Paulo orando, ele fala assim em oração: oro para que vocês sejam abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ou seja, toda sorte de bênçãos, todos os tesouros escondidos estão aqui nas regiões celestiais. Na sua trajetória espiritual, você tem que chamar a existência para a sua vida natural. Eliseu tinha visão do mundo espiritual, o moço não tem. Esse é o problema de muitos crentes. Eles não conseguem compreender a visão espiritual, eles só andam no natural. E ao andar no natural sofrem. Ao andar no natural, quando as coisas não acontecem, ficam desesperados. Ao andar no natural, ficam sem fé, às vezes, desesperados. Mas quando você tem visão do espiritual, você acredita que tudo está no controle de Deus. Os tesouros vão vir sobre a sua vida na hora certa e no momento certo. Tenha visão espiritual. Era a primeira volta. Visão espiritual para receber os tesouros escondidos. Amado, você vive no mundo natural, mas você deve ser governado pelas realidades do mundo espiritual. Isso que Eliseu compreendeu, que a realidade do mundo espiritual é superior à do mundo natural. Aqui no mundo natural você pode estar cercado de circunstâncias adversas, mas você sabe que maior é aquele que está em você
do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão com você dos que estão com ele. Você sabe que no mundo espiritual você já é vencedor. Quem pode aplaudir Jesus? A segunda volta é a humildade. Humildade para reconhecer que as coisas não são do seu jeito, mas do jeito de Deus. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que saber, amado, que as coisas é do jeito de Deus e não do nosso jeito. No livro de Reis também fala sobre Naamã, quando Naamã foi encontrar o profeta Eliseu. A Bíblia fala que Naamã era um homem importante para o seu rei. Um homem rico, próspero, um homem de boa reputação, porém leproso. E a Bíblia fala que Naamã ouviu falar de Deus, através de uma menina. Uma menina foi lá e falou de Deus para Naamã e disse para Naamã assim: olha, se você estivesse na minha terra, lá tem um profeta que ele oraria por você e você seria curado. E ele acreditou. Só que ele acreditou do jeito dele. Esse é o problema. Ele acreditou do jeito dele. Ele pegou uma comitiva, pediu autorização para o seu senhor, pegou uma comitiva, pegou muito dinheiro, muitos bens, e foi até Israel encontrar com o homem de Deus. Resumindo a história, quando ele encontrou com Eliseu, na verdade Eliseu não quis encontrar com ele, disse para ele assim: vai lá no rio Jordão, mergulhe 7 vezes no rio e você será curado da sua lepra. Naamã falando assim: é desse jeito que eu vou ser curado? De jeito nenhum. Eu pensei, diz o texto, que ele viria aqui, imporaria suas mãos sobre mim, fazia lá umas mandingas, e eu ficaria curado. Mas mergulhar nesse rio? Na minha terra, em Damasco, existe rios mais puros do que esse, mais limpos do que esse. Eu vou mergulhar aqui? E ele foi embora, leproso. Só que um dos seus servos disse: meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Se ele tivesse pedido tudo que o senhor tem aqui, você não daria? Daria. Então, quanto mais mergulhar no rio, seja humilde e se submeta à direção de Deus. Faça do jeito de Deus, não do seu jeito. Naamã mergulhou. Cada mergulho era a quebra de um orgulho. Cada mergulho era Deus tratando aquele homem orgulhoso, leproso, mas orgulhoso, leproso, mas achando que com seus recursos, com seus bens, poderia comprar a cura. Mas quando chegou na quinta, o homem já estava quebrantadinho. Na sexta, moído. Na hora que voltou na sétima, eu já estava todo rendido a Deus. Eu acredito que Naamã na sétima vez diz: eu nem preciso mais ser curado, eu já encontrei Deus, isso é o suficiente para mim, eu já estou feliz porque eu encontrei Deus. Mas quando ele levanta na sétima vez, aleluia, a Bíblia diz que a pele de Naamã estava como de um bebê. E ele fala: olha, eu vou voltar para a minha terra, mas eu vou levar a terra deste lugar, porque o seu servo agora vai dobrar o joelho nessa terra e vai adorar a Deus. Então, amado, o fruto da humildade é uma conversão genuína. Tesouros escondidos vêm sobre a sua vida quando você faz do jeito de Deus. Para isso precisa de humildade. Na terceira volta, eu penso que fala sobre obediência, que são sequências para mim. Obediência é você fazer conforme Deus te orienta e não conforme você aceita. Como Deus te orienta e não conforme você aceita, porque nem sempre vai ser conforme você planeja.
E assim como precisa de humildade, precisa de obediência. A Bíblia fala que Deus falou com Moisés 62 vezes, dizendo a Moisés: faça segundo foi te orientado no monte. As 62 vezes Moisés obedeceu. Ele não viu, não entrou na terra prometida, mas não deixou de obedecer a Deus. Você não tem noção do valor da obediência. Às vezes você não entende, não compreende, você acha um absurdo, mas porque você considera que é uma palavra de Deus, sem questionar, você obedece. Obediência. É a terceira volta que você dá para ter os seus tesouros escondidos, ter aquilo que você busca em Deus. Quarta volta, perseverança. É você continuar acreditando e obedecendo, mesmo que ainda não tenha visto acontecer. Perseverança é algo que vai ajudar você a obter aquilo que você busca em Deus. E muitas pessoas não recebem porque não perseveram. A Bíblia fala de um rei que foi visitar Eliseu quando ele estava no leito de dor. Eliseu estava no leito de morte. E aquele rei foi lá para consolar Eliseu. E é interessante que, ao invés de ser consolado, Eliseu deu uma ordem para o rei, deu uma direção profética para aquele rei, mandou aquele rei atirar flechas. Por quê? Porque aquele rei tinha um inimigo que precisava ser vencido. E o rei atirou 1, 2, 3 flechas e parou. Eliseu levantou indignado e diz: 5, 6 vezes você deveria ter atirado a flecha e não atirou. Então por causa disso você não vai ter a sua bênção completa. Muita gente não tem a bênção completa porque não perseveram. E não é fácil perseverar, gente. Eu sei que não. Você está caminhando, tropeça e fica difícil. E fica. Eu gosto de andar de bicicleta, né? E por incrível que pareça, eu gosto de subida longa. Por quê? Porque testa a nossa perseverança. A perna queima, a batata da perna fica queimando, a vontade de voltar, aproveitar a descida embora é grande, mas você não, eu vou conseguir, eu vou chegar no topo. Aí eu olho para aquele topo e vou olhando e vou conseguir. Quando chega lá em cima, o senso de realização é grande, porque perseverou. A perseverança ajuda você a conquistar aquilo que aparentemente é impossível para você, mas para Deus é possível. Persevere. Persevere. A quinta volta, fé. Fé é acreditar contra as circunstâncias. Eu falei recentemente sobre fé aqui, e não vou falar muito aqui, mas como é a sequência da revelação. Para você obter o seu tesouro escondido, você precisa de fé. Mas eu falei aqui recentemente sobre a fé de Abraão. Abraão creu contra a esperança, ou melhor, ele esperou contra a esperança, que seria pai de muitos filhos. E a Bíblia fala que Abraão não olhou para o seu corpo amortecido, nem para o ventre também amortecido de Sara. Ele não olhou. A Bíblia fala que ele se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus. Ou seja, Abraão olhava a circunstância totalmente desfavorável, Abraão olhava a situação totalmente contra ele, Abraão olhava que era aos seus olhos impossível alcançar aquilo, mas ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus, dizendo: eu dou glórias a Deus, porque não depende de mim acontecer isso. Eu dou glórias a Deus, porque não é pelas minhas forças, não é por meus méritos. Eu dou glória a Deus, porque é por causa da minha fé no Deus que chama a existência aquilo que ainda não existe.
A minha fé está nele. Ou seja, Abraão viu o impossível pela fé. A fé vai trazer os tesouros escondidos para você, querido. A fé vai restaurar o seu casamento que está conturbado. Vai trazer felicidade e harmonia para o seu lar. Vai trazer cura para o seu corpo. Vai trazer a prosperidade que você almeja e busca para dar dignidade para a sua família. Fé. A sexta volta, oração. Uau! Oração é você falar com Deus acerca daquilo que está acontecendo com você, mas não porque Deus não sabe o que está acontecendo com você, mas porque você precisa acreditar nas promessas de Deus, precisa chamar à existência aquilo que não existe através da oração. Oração. Todos os grandes homens de Deus que tinham intimidade com Deus, no momento de grande adversidade, eles oraram. Daniel estava prestes a ser lançado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 10. Foi para o seu quarto orar. E foi para o seu quarto orar. Você quer tesouros escondidos? Coisas de valor espirituais extraordinários que Deus tem à disposição de você? Busque em oração. Até aí, ou seja, esses 6 pontos, pode ser que eu não tenha falado nenhuma novidade para você. Mas o sétimo ponto é de suma importância para você ter o seu tesouro, ou os seus tesouros. E eu vou ler um salmo para falar sobre isso. Salmo 68 diz assim: Moabe é a pia que me lavo, em Edom atiro minha sandália. Olha como é que Deus está falando. Olha, aquilo que é gigante para você, aquilo que para você é algo impossível de alcançar, aquilo que para você é algo que você não tem força suficiente para vencer. Eu lavo as minhas mãos, eu jogo a minha sandália, não é nada para mim. Sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Amados queridos, todos os pontos que eu compartilhei com vocês hoje aponta para um ato de fé. Todos os pontos que eu compartilhei com vocês mostra que vocês têm que tomar um posicionamento de fé e dar um brado de vitória. Sabe que é interessante que a estratégia que Deus deu a Josué para tirar os tesouros escondidos que se encontravam em Jericó e remover Jericó dos caminhos dos filhos de Deus, era que no último dia ele se levantasse e desse um grito. Esse grito para mim eu já fiz aqui há um tempo atrás, mas ele para mim é muito profético. Ele é quando você diz: eu acredito em todos os pontos que me levam a tomar posse dos meus tesouros escondidos, e agora, posicionamento de fé, um ato profético, eu dou um brado de vitória e tomo posse dos meus tesouros escondidos. Eu dou um brado de vitória para a restauração da minha família, eu dou um brado de vitória para tomar a minha prosperidade, eu dou um brado de vitória para receber a minha cura, eu dou um brado de vitória para ter uma vida frutífera no Senhor, eu dou um brado de vitória para trazer a felicidade permanente, a paz genuína para toda a minha casa. Eu dou um brado de vitória. Uau!